A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos amados, vamos acompanhar comigo a leitura do Êxodo no capítulo 13, vamos estar lendo do versículo 1 em diante, amém? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, santificai-me todo primogênito, o que abrir toda madre, entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque o meu é. Era para separar para o Senhor todo primogênito de tudo aquilo que abre madre, ou seja, de homem ou animal, porque é do Senhor. Era uma santificação, uma preparação, meus irmãos. Moisés e seu povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois como um forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. E disse Moisés, lembrai-vos deste mesmo dia, em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto, não comerei pães levedados todo tempo, meus irmãos, que fosse essa data, era para que eles não viessem comer pão levedado, pois é a data que o Senhor os tirou do Egito. Hoje, no mês de Abibe, vocês saíram. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos aveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Ou seja, quando eles chegassem na terra prometida, era para eles guardarem o culto no mês de Abibe. 7 dias comerão pães asmos, e o sétimo dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Era pão asmo, não podia levedar ele, nem botar fermento. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito, e será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito, portanto tu guardarás este estatuto em seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver colocado na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir madre. De tudo que abrir madre, do fruto dos animais que tiverem, os machos serão do Senhor. Aqui, meus irmãos, quando acontecia que o Senhor tivesse colocado eles na terra prometida, tudo que abrisse madre do fruto dos animais, os machos seriam do Senhor, ou seja, toda vez que um animal abre-se madre, os machos seriam para o Senhor. Porém, tudo que abre madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se não resgatares, cortarás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Eles iam fazer um resgate, meus irmãos, quando acontecesse que uma jumenta abrisse madre, teria que resgatar com um cordeiro. Se não resgatares, cortar-lhe da cabeça, mas todo primogênito do homem teus entre os filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo que é isto de dizer, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, porque sucedeu que endurecendo-lhe Faraó para não deixar ir o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isto, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre madre, porém, todo primogênito de meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre a tua mão e por frontas entre teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Ou seja, meus irmãos, tudo que abria madre seria sacrificado para que eles venham se lembrar
que o Senhor endureceu o coração de Faraó e o Senhor feriu todos os primogênitos dos egípcios. Eles, meus irmãos, iam sacrificar tudo que é cimado em memória dessa noite. E seria um sinal sobre a mão deles, as frontas e os olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Aqui já vai falar, meus irmãos, aqui eles começam a caminhar. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, porque para que porventura o povo não se arrependa vindo à guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto para perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, ou seja, meus irmãos, eles estavam saindo do Egito. Ele não deixou eles passarem pela terra dos filisteus porque estava havendo uma batalha lá. E para o povo não endurecer o coração e voltar para o Egito, ele fez com que eles andassem pelo caminho do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porque quanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo à noite. Meus irmãos, toda a caminhada deles, o Senhor estava presente, se manifestando por uma coluna de nuvem. De noite era de fogo, de dia era de nuvem, de vento, simbolizando a presença do Senhor, meus irmãos. Ou seja, ele nunca tirou essa coluna enquanto eles estavam caminhando. Aqui eles já começam a caminhar para longe do Egito e o faraó ia os perseguir. Amém. Deus abençoe vocês.